para o texto. E nós já vamos terminar aqui o livro de Oséias. O livro de Oséias, então, ele profetiza sobre a idolatria que estava em Israel, os bezerros que foram feitos, o povo não recebeu a mensagem do Evangelho. Tanto é que 30 anos depois, Israel vai para o cativeiro babilônico, assírio, no caso aqui do Reino do Norte, né? E depois o Reino do Sul. E vamos ver aqui uns versículos de Oséias que nos chamam muito a atenção. E tem uma promessa, viu? Você vai ver no final do livro, aí na página 37, aí ó, restauração dos laços rompidos. Há uma promessa que se Israel voltasse para ele, haveria restauração. Deus sempre lhe traz uma palavra dura de exortação, mas ele sempre traz uma promessa. Olha, como diz lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, e sempre Deus tem ele ouvirá do céu, sarará a sua terra. Oséias 8, versículo... Existe um ditado aí, um adágio popular que diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. É um adágio popular, né? Não, é um versículo bíblico. Tá? E esse versículo está em Oséias, capítulo 8, versículo 7. Quem pode ler aí? Porque semearam ventos e cegaram tormentas. Isso. Não há seara, a erva não dará farinhas, e se a der, tragá-lo-ão. Aí. Então, em outra, na linguagem de hoje está até mais simples, né? O que semeiam o quê? O que semeiam ventos, né? Colherão tormentas. Ou seja, quem semeia vento, colhe tempestade. Então não é um adágio popular, é um versículo bíblico, tá? Agora, por exemplo, Oséias profetizou, capítulo 11 aí de Oséias, vai no capítulo 11, versículos 5 e 6, que eles iriam para o cativeiro assírio, se ele não se arrependesse, né? Olha o que diz aí. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria está eu rei. Será seu rei. Será o seu rei. Por quê? E se recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus seres. Então aqui há uma profecia, ele profetizou: olha, o que vai acontecer com vocês? Vocês não vão voltar da terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque vocês se recusam a se converter. E se Israel tivesse se convertido, isso tinha acontecido? Não teria acontecido, tá? Aí, Oséias chega a gritar assim, ó, capítulo 4, versículo 3. Se o meu povo, tá aí, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído. Por que ele foi destruído? Porque faltou o quê? Conhecimento. E hoje o povo é destruído também por falta de conhecimento. Pessoa que não tem conhecimento de Deus, ele é facilmente destruído, tá? E é por isso que o conselho de Oséias, o próprio Oséias dá um conselho no capítulo 6, versículo 3. Qual o conselho que ele dá lá? Conheçamos e prossigamos. Ou seja, você não pode parar nunca de conhecer a Deus. Não pode parar nunca. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu já sei tudo? Eu já sei tudo já. Já conheço tudo. Essa pessoa, na verdade, ele não conhece nada. Ele não chega nem a conhecer que ele não conhece. Entendeu? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É Oséias o quê? Oséias capítulo 6, versículo 3. Tá? 6, 3. Isso, é isso? Isso. Agora, Oséias capítulo 7, versículo 8. Olha aqui como Oséias compara Israel. O que diz aí Oséias capítulo 7, versículo 8? Efraim com os povos. O que é Efraim? Efraim é quem? Israel. Então tá bom, vocês guardaram. Vai. Efraim o quê? Que não foi virado. O que significa isso? O que está querendo dizer Israel? Efraim é um bolo que não foi virado. Você cozia um bolo, naquele tempo se assava o bolo, né? Em cima da brasa, geralmente, né? Então você põe um bolo passado, dessa altura assim.
Está só de um lado. E se você não virar ele, o que vai acontecer? Não vai assar do O outro lado vai estar cru, né? Israel era um bolo que não tinha sido virado. Ou seja, ele se misturou, ele estava de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quem consegue comer um bolo do outro lado cru? Consegue? Assim era Israel, um bolo que não foi virado. E o que diz aí, ó? É um bolo que não foi virado. Estrangeiros começaram comeram a força. Ele não sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele e ele não sabe. O versículo de número 7. Inclusive tem uma parte que vai dizer assim que o povo de Israel se mistura. Vai dizer que o povo de Israel se mistura. E realmente se misturou com os outros deuses. E isso desagradou muito a Deus, tá? E aí, ao ponto de a Bíblia dizer em Oséias 2, versículo 16. Aqui, ó, Oséias 2, versículo 16. Diz aí o quê? Acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás, meu marido, e não me chamará mais, meu Baal. Meu Baal. Forte. Porque o marido para eles era Baal. E acontecerá que naquele dia, qual é o dia? O dia do Senhor, o dia que Israel realmente se voltar para Deus. Vocês não me chamarão mais, vocês me chamarão meu marido. Ou seja, vocês me chamarão de meu esposo, vocês serão minha esposa. Não mais meu Baal, que Baal quer dizer amante. Né? Você não vai ser mais meu amante. Israel vai deixar de ser amante de Baal para ser marido de Deus. Esposa do Senhor, né? Uma esposa ataviada para o seu noivo. Isso vai acontecer, uma profecia, irmãos, para o fim dos tempos, né? Aquele povo quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus andava com aquele povo. Era Deus. Dava maná, dava de tudo com aquele povo. Aí eles erraram. Aí Deus manda o Filho, hoje é o Espírito Santo, e as pessoas é o mesmo povo daquele jeito. Nós erramos do mesmo jeito. Não mudou muito não, mudou? Era ele, depois mandou o Espírito Santo, agora tem o Espírito Santo, e é do mesmo jeito. É o que diz Oséias, por exemplo, 8, versículo 14. O que diz aí Oséias 8, 14? É o que estamos vivendo hoje, ó. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou as cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades e ele consumirá os seus palácios. Sabe o que ele está dizendo aqui? A prova que o homem se esqueceu de Deus. Sabe qual é a prova quando o homem se esqueceu de Deus, irmãos? É quando ele começa a priorizar. Isso é um sinal que ele se esqueceu de Deus. Quando ele começa a priorizar o quê? Fama, glória humana, as coisas desta vida. Ele prioriza. Eu estou falando assim, pastor, não posso ter casa? Não, acho que pode. Posso ter carro? Pode. Priorizar. Buscar primeiro o... Então, quando o homem prioriza, ele deixa de ser o centro da vida dele. Ou seja, aí o que diz em Oséias, aí, ó, capítulo 8, versículo 14, né? Israel se esqueceu do Criador. E tem pessoas, irmãos, que se esqueceu de Deus e está dentro da igreja. Ele está dentro da igreja e se esqueceu de Deus. Aquilo ali é um Lions Club. Tá? É um lugar, um ponto de encontro. A pessoa faz um aniversário, não vai no culto. Ou é hoje aniversário. Não no culto, não. Entendeu? E muitas outras coisas mais, né? Outras. Deus deixou de ser prioridade na vida de muita gente. Sabe o que eu fico mais chocado hoje com a igreja? Tem muita gente que não conhece Jesus e está na igreja. Literalmente acha que conhece o Senhor e não teve. Conhece só por ouvir falar. A gente vai lá, fala de Jesus e eles recebem ali e não muda. E outra, só conhecimento não é o suficiente. Veja bem, você precisa ter graça e conhecimento. Comunhão com Deus. É oração e palavra, oração e palavra. Se você tiver só oração, você vai virar um fanático. Se você tiver só palavra, você vai virar um formalista. Perguntaram para um sábio uma vez assim, qual a asa do pássaro é mais importante? Pergunta assim, o que é mais importante? A oração ou a palavra? O sábio falou assim, qual a asa do pássaro é mais importante? A da direita ou da esquerda? Entendeu? Então é oração, porque sem oração você se torna um fanático.
Você se torna formal, uma pessoa formal. E só oração, sem a palavra, você se torna fanático. Então, é oração e palavra. Você pode conhecer o nome científico da laranja, saber se a terra, qual a terra que deu aquela laranja, pode saber o nome dela, pode saber a cor da casca, pode saber de tudo. Mas se você não experimentá-la, você nunca vai saber se ela é doce ou azeda. Por isso que o salmista diz: experimentar e ver de que o Senhor é bom. Você tem que experimentar. Então, se tiver só a palavra, irmão, e não tiver oração, uma vida de consagração, comunhão, se tiver também uma vida de consagração e não tiver a palavra, você é uma lata vazia. Pastor, sem a palavra, a oração vira uma reza. Vira uma reza, isso. A pessoa é batendo uma lata vazia, só barulho. Porque a oração, ela é um diálogo com o Senhor, né? E através da palavra, você consegue conceber na mente que você tem um amigo, que você tem um ajudador, que você tem um conselheiro, que a palavra, ela te inspira. E a intimidade com Deus, ele faz com que os milagres aconteçam. Com certeza. Você sabe que confiando nele, tudo você pode. Com certeza. E sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? As pessoas estão... Olha o que está acontecendo hoje, guarde isso. As pessoas estão se envolvendo demais com a obra de Deus e esquecendo de se envolver com o Deus da obra. Isso. Muito envolvimento com a obra de Deus e pouco envolvimento com o Deus da obra. Tem gente que está dentro da igreja trabalhando, fazendo, mas longe de Deus, longe de Deus. Ele faz, mas está longe de Deus. Irmãos, acima de tudo, o importante é comunhão com Deus. Quando Deus virar na viração do dia, ele ia conversar com o homem, ele queria ter comunhão com o homem. Certo? Bom, vamos passar para o livro da frente aí, senão a gente não... Vamos para Joel. Pastor, a minha pastora ela dizia assim, que muitas pessoas projetam, faz e depois vai pedir a confirmação de Deus. Vai voltar para Deus aprovar. Não busca direção para o projeto. Isso. Mas projeto depois Deus tem que abençoar. Aí, Joel, lembra que eu falei que quer dizer a palavra El? Que quer dizer a palavra El? Deus. E Jo quer dizer uma abreviação de Senhor, tá? Jeová. Então o Senhor é Deus. Esse é o nome, o significado do nome Joel. Profeta Joel era profeta do reino do sul, enquanto Oséias era profeta do reino do norte, Joel era profeta do reino do sul, tá? Aí ele vai profetizar. O que Joel vai profetizar? Uma das coisas que ele profetiza aí é uma praga de gafanhotos, ok? E aí pelo menos eu mandei para vocês aí lá no grupo 4 tipos de gafanhotos no hebraico aí: Gazan, Arbeq, Evek e Shayur, tá? São 4 tipos. Na verdade, em Israel, no Oriente Médio, naquela época existia aproximadamente 83 espécies de gafanhoto. E aqui Joel fala de 4 pestes de gafanhoto que iria atacar Israel. E não foi só a praga de gafanhoto. Aqui, ó, por exemplo, o primeiro aí que é o cortador. O que era a função do cortador? O cortador é aquele que comia as folhas. Esse tipo de... iam comendo as folhas das plantações. Era o primeiro que ia atacar as plantações de Israel. O segundo é o migrador. O que é o migrador? Já é aquele... ele não voava, mas é aquele gafanhoto saltitante, né? E que ele ele age de surpresa na lavoura. Ele chegava de surpresa na lavoura e ia comendo a lavoura. E depois vinha o devorador, que é a locusta já, certo? Que já comia os brotos, não era só folha, já comia os brotos, além das folhas comia os brotos, e impedia, como ele comia o broto, impedia das colheitas vir. Mas tinha o pior deles, que era o destruidor. Esse destruidor, ele não só comia lavouras, como atacava animais e até pessoas. Então era um gafanhoto perigosíssimo, tá? E Israel passou por essas pragas. Mas não era só esse problema. Você vai ler o livro de Joel, você vai ver que além dessas pragas, isso por causa do que, irmãos? Desobediência. Israel se afastou de Deus. Então Joel vem falando dessas pragas que iam acontecer. Joel vem profetizando, Joel vem falando: olha, vocês precisam voltar para Deus, tá?
E aí, além disso, o livro de Joel vai falar que veio fogo naquela época e seca. Agora você imagina um local que estava tudo pegando, que pegava fogo, que tinha fogo, que não tinha comida e seca. Entendeu? Então, muitos catástrofes naturais que vêm podem estar ligados, sim ou não. Tá? Há algum problema. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Tá? Tem gente que fala que isso aqui, na hora que eu peguei para ler, pode ser que não tenha nada a ver, né? Mas vai que migrador, cortador, fala na hora de dar o dízimo. Quando você dá, aí eles dão essa palavra, não tem nada a ver. O devorador, né? Que fala aí, o devorador. Eu repreenderei o devorador. Tá? Não está, cara, você está ligado ao dízimo, sim. Mas é um tipo de demônio também ali, né? Nesse caso. E é interessante quando fala-se do devorador, eu repreenderei o devorador, que o devorador não adianta você expulsar ele em nome de Jesus. Ó, sai devorador em nome de Jesus. Não. O que repreende o devorador, a Bíblia fala que é o quê? No caso ali, era dízimos e ofertas, tá? No caso ali. Cada caso é um caso, tá? Nesse caso, o que ia repreender o devorador era realmente Israel colocar em prática aquilo que Deus mandou eles fazer. Ok? Bom, vamos lá. Aí ele vai profetizando sobre e falando também que vai vir o cativeiro babilônico, vai vir o cativeiro assírio. E ele, Israel, não dando crédito. O ouvinte sofreu, também gostava de sofrer, né? Gostava, né? Mas o povo hoje também não é diferente, não. Se afastou de Deus, né? Na verdade, é tudo convivência. Um dos motivos é convivência. Você começa a conviver muito com uma pessoa, daqui a pouco você está fazendo igual ela. Me diga com quem andas? Porque ela te influencia. Ela te influencia. Pode ver, tem pessoa que o ser humano ele é influenciado. Você começa a andar muito com ateu, só com ateu, é perigoso você se tornar um ateu. Vou fazer uma pergunta. Você foi lá para Israel. Hoje, como é lá? Lá? Com relação a quê? 100%, 100%? O quê? Estão na lei certinho? Não, nem tem como, né? Tá 100%, não tem como. Israel nunca teve 100% na lei. Por isso que a Bíblia vai dizer que a lei ficou enferma. Né? Tanto é que Deus falou, olha, eu venho para cumprir a lei porque a lei estava enferma. Israel não conseguiu nunca cumprir toda a lei. Uma das coisas que ele não consegue cumprir hoje é o holocausto. Como é que ele vai fazer o holocausto hoje? O holocausto só podia fazer no templo, não existe mais templo. Deus ama tanto aquele país que vai ser o primeiro, vai ser a... Mas vai ter. O apóstolo Paulo fala isso. Vai ser, Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da parte do juízo final aqui, que fala em Joel, tá? Mas Israel hoje adora a Deus, serve a Deus, sim. Mas você vê, eles rejeitaram o Messias. Fizeram a coisa mais grave. Israel sempre... Deus correndo atrás de Israel. Até um dia que Deus vai restaurar totalmente Israel, nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas olha só, irmãos. Lembra que eu falei do reino do norte? E do reino do sul, que é importante eu refrisar agora aqui? O reino do norte e o reino do sul. Joel era profeta do reino do sul, certo? Sim. Existia o reino do norte. E Oséias não profetizou sobre o reino do norte, o povo não deu crédito. E o que aconteceu? Vai aí, vamos ler aí o que diz. Página 43. Os impérios que julgaram o povo de Deus. Vai um pouquinho para baixo aí, ó, no meio da folha, quase antes dessa parte branca aí, 2 linhas para cima está escrito assim: o Império Assírio. Tá, achou aí? Achou? O Império Assírio teve sua sede em Nínive, certo? Norte da Mesopotâmia. No sentido nordeste que olha para Israel. Além dessas informações geográficas e de modo como os assírios seriam afastados de Israel, lançado em terra seca e deserta, há também expressões fortes que caracterizam o modo dos assírios agir. Olha como esse povo é, esse povo assírio. Dá uma olhada aí. Povo grande e poderoso, que desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, tá? Era um povo poderoso mesmo. Os assírios foram os mais cruéis e sanguinários
certo? Dos povos da antiguidade. Nós já falamos aqui em outras aulas, lembram? Eles pegavam estiletes e abriam a barriga das mulheres grávidas e arrancavam com a mulher, com a mãe viva ainda, arrancavam a criança assim, ó, na frente. Imagina isso. Eles arrancavam a pele da pessoa viva com estiletes, abriam, arrancavam a pele da pessoa viva, tacavam fogo nessas pessoas, aqui ó, submetiam seus cativeiros às mais terríveis. Por que eles faziam isso? Para que essa fama se espalhasse, o povo tivesse medo deles. Quando alguém falava dos assírios, o povo já tremia, dizia: esse povo é... Jonas tremeu. Tá? Nós vamos entrar no livro de Jonas e saber realmente por que Jonas não quis pregar nele. E quando você souber, você vai falar assim: eu também não ia não. Eu também não ia. Você vai falar a mesma coisa. Tá? Os assírios foram os mais cruéis e sanguinários povos da antiguidade. Submetiam seus cativos às mais terríveis torturas, mutilando os corpos dos povos por eles conquistados. Isso para amedrontar aqueles que iam ainda não tinham se rendido. Desta forma, Yahvé indicava os israelitas que um dia de julgamento chamado Dia do Senhor, tá? O Dia do Senhor, aqui ó, está profetizado isso em Joel, capítulo 1, versículos 1 e 11, né? O dia em que não seria marcado por celebrações, festas, alegria, mas um dia de prestação de contas, juízo e muita tristeza. As 10 tribos formavam o país de Israel, foram violentamente agredidas por essa força política entre os anos 732 a 722, tá? Foi aí que eles foram levados cativos. Quando sua capital, Samaria, lembra que eu falei que a capital do norte era Samaria? Tá? Quando a capital de Samaria foi destruída e boa parte daquela nação espalhada por diferentes partes do Oriente Médio, e Judá com suas 10 tribos, por pouco, olha aqui, lembra o que os assírios fizeram? Lembra que eu falei aqui, ó, Mar Mediterrâneo, aqui o Golfo Pérsico, e eles moravam nessa região. Eles vieram, atacaram o Reino do Norte, levaram esse povo, muitos deles foram mortos, e uma boa parte que sobrou se espalharam e outras foram levados cativo para o cativeiro assírio. E eles foram invadindo o Reino do Norte, conquistou todo o Reino do Norte e já tinha conquistado uma parte do Reino do Sul. Quem é esse rei que veio fazendo isso? Sabe o nome dele? Senaqueribe. Senaqueribe veio destruindo, e aqui algumas cidades do Reino do Sul ele já tinha dominado, estava quase chegando na capital, que era Jerusalém. Só que aconteceu um fato. Aí tem promessa, né? Aconteceu o quê? Senaqueribe chega lá, cerca Jerusalém. Quem era o rei naquela época? Ezequias, o rei Ezequias. Ele cerca Jerusalém, está dizendo aí no texto, aí na página 44. Ele cerca Jerusalém e Senaqueribe dá um grito para o lado de fora. Jerusalém toda cercada, falou: olha, eu passei em tal lugar e o rei deles não deu jeito. Eu passei em tal lugar, dominei e eles não deram jeito. Passei em tal lugar, dominei e eles não deram jeito. E quem é o vosso Deus diante de mim? Já era. Aí o Ezequias, como era um cara pelo menos inteligente, um camarada inteligente, pegou a carta, ele mandou uma carta, né? E ele pôs no meio, falou: esse aí é o povo que rasga o povo no meio, que né? Esse povo bárbaro, conhecido pelas... Então o que acontece? Ele manda uma carta para o rei Ezequias e nessa carta dizia tudo isso. E quando Ezequias viu aquilo, ele foi inteligente, irmão. Ele foi lá no templo, entrou no templo, pegou a carta e falou: Deus, ele não está mexendo comigo. Não, se o senhor olhar direito aqui, se o senhor der uma lida aqui, está perguntando quem é o Deus do senhor. Aí tá, o negócio aqui é com o senhor, cara. Só vou deixar desse jeito aqui mesmo, é certeza, senhor. Já era. Deus falou como é que é? Deixa eu dar essa carta direito, peraí. Ele está falando de mim mesmo.
Aí o que acontece? Vamos ler aí? Todavia, vai na página 40, finalzinho, última linha da 43. E Judá e suas tribos, o sul, por pouco não vivenciou a mesma tragédia. Todavia, página 44, todavia, depois de muita resistência e prejuízos materiais, tendo perdido várias cidades e proximidades de sua capital Jerusalém, foi salva por um milagre operado pelo Todo-Poderoso. Qual que é esse milagre? Deus manda um anjo. Eu vi uma irmã falando assim, passou o cerol. Passou o cerol em 185 mil. Será que um anjo só. Irmão, não era nem um arcanjo. Não era nem um arcanjo, não era nem o Miguel, não precisou nem do Miguel. Falou, ó, só para mostrar que eu sou Deus, não vou nem mandar o Miguel. Porque se eu mandar o Miguel, já é. Se eu mandar o Gabriel mesmo assim, mas se eu mandar o Miguel, um anjo, manda um anjo só. Já é. 185 mil. Aí é onde parou a fúria do rei da Síria e sobrou, caiu na Saça, né? Vazou. O filho dele matou ele lá na frente. Isso, exatamente. Aí o reino do sul subsistiu por uma época. E o povo voltou um pouco mais para Deus na época de Ezequias. Só que aí a Bíblia vai dizer assim, você vai escutar muito isso. E o povo voltou a fazer aquilo que não agradava. Quando eu estava lendo o livro dos reis, chegava nessa parte. Eu falei, que não é? E o povo voltou a fazer aquilo que não agradava. Como é que é? No tanque de guerra, eles viram 3 anjos, eles saíram do tanque de guerra. Era poucas pessoas que estavam. Não é? Aí. Bom, a espiritualidade recomendada no meio da folha 44, espiritualidade recomendada por Joel, dada como garantia da sustentação da época profundas, crises políticas sociais, fundamentada em 4 pilares. Qual que eram os 4 pilares que Israel precisava para ter a presença de Deus, a proteção de Deus, a graça de Deus? Tá aí, ó, no meio da folha 44 aí. Joel, nos versículos 12 e 16, do capítulo 2, versículo 12 e 16. 4 coisas. Primeira, qual que é? Converter. O que é converter? Mudança de direção, né? O que é converter? Mudar de direção. Certo? Outra coisa, rasgar o coração. O que significa isso? Humildade, quebrantamento, humilhação, aliás, quebrantamento. Outra coisa, tocar a buzina. O que significa tocar? Está aí no livro, está explicando, ó. O toque revela o cuidado da preocupação dos sacerdotes para o povo andar dignamente na presença de Yahvé. O momento do toque era o momento que o povo ia para o templo para adorar a Deus. O toque era o momento que você mudava de um lugar para o outro. Quando Israel ia mudar de um lugar, tocava-se a trombeta. Olha por isso que, olha que coisa tremenda. Quando Israel ia mudar de um lugar para outro, a trombeta tocava. E a Bíblia diz que quando Jesus veio arrebatar a igreja, por que a trombeta vai tocar? Porque a gente vai mudar de lugar. Entendeu? E a trombeta soará. E a gente vai mudar de lugar. Importante. Aí a outra coisa aí, congregar o povo. O que significa congregar o povo? Aí união, né? O povo congregado possibilitava a presença especial de Deus e um clima de devoção da nação. Aí fala nem de união, fala de unidade, né? Bom, vamos lá. E aí depois vem as promessas. Também aqui no final da página 44, o resultado da verdadeira espiritualidade recomendável ao povo de Deus foram alistados por Joel e registrados nos versículos 18 a 27. O que acontece se o povo obedecer? Você vê que Deus repreende, mas depois ele sempre tem uma promessa. Olha, se vocês fizerem isso, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar minha face, eu ouvirei dos céus, diz assim. Olha qual é a promessa que estava lá em Joel capítulo 2, versículo 24 e 27. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Restituir-se-ão os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do nosso Deus.
que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o vosso Deus, ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. É só obedecer a Deus, irmão. Você quer ser feliz? Obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, e você vai ser feliz e abençoado. Aleluia. Bom, agora Joel está falando também, vou para frente aqui, ó. O capítulo, na página 46, porque o nosso tempo está indo embora, tem mais 5 minutos para falar isso, não sei como é que eu vou fazer. Página 46 fala sobre o Armagedon, que desfechará o juízo final. Joel, ele profetizou o Armagedon. Joel, há 800 anos antes de Cristo, há quase 3.000 anos atrás, ele profetizou o que vai acontecer daqui não sei quantos anos ainda. Pode ser amanhã também, né? Pode ser amanhã, pode ser daqui uns dias. Então, o que é esse Armagedon, esse juízo final que Joel profetizou? Tá aí, se você ler essa folha aí inteira, tá? É uma guerra que aconteceu, que vai acontecer, né? Que vai acontecer. Isso está tudo aí no livro de Joel. O que eu vou resumir aqui, diz aqui que no Joel, capítulo 3, versículo 20 e 21, e purificarei o sangue para sempre em Jerusalém, de geração em geração, purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, o Senhor habitará em Sião. E vai falar aí também vai falar no capítulo 3, versículo 2 de Joel, sobre o vale de Josafá, uma batalha que acontecerá no vale de Josafá. Vamos resumir isso aí, irmãos, vamos resumir para a gente entender, tá? Então, essa aí é a guerra de Meguido? A guerra de Meguido, a guerra de Meguido, tá? Que é também conhecido como o Vale de Meguido, tá? O Vale de Meguido, vai acontecer a guerra do Armagedon. Bom, rapidamente aqui, só relembrando, acredita-se em 7 dispensações, tá? Quem sabe me dizer quais são as 7 dispensações? O plano de Deus, a primeira dispensação é na época da inocência. Depois veio a época da consciência. Isso é o que, pastor? As 7 dispensações. 7 dispensações. Inocência, consciência, certo? Depois veio o governo humano. Aí veio a época das promessas ou do governo patriarcal, certo? Governo patriarcal. Veio a lei. Hoje nós estamos em que dispensação? Graça. E qual é que falta? Juízo. A dispensação do milênio, tá? A dispensação do milênio. Primeiro, irmão, só para a gente resumir, o que vai acontecer, o que Joel está querendo explicar aqui. A igreja vai ser arrebatada, ok? Sim. A igreja será arrebatada, isso é o que os pré-milenistas acreditam. Outras versões aí, mas a quarta está escrito graça aí. A quarta promessa ao governo patriarcal, governo dos patriarcas. Bom, vai chegar um momento, Jesus morreu na cruz do Calvário, ok? Morreu na cruz do Calvário, aqui ó, uma cruz aqui, tá? Aí ele morre na cruz do Calvário e um dia subiu aos céus, Jesus sobe aos céus, e um dia ele vai voltar, ele vai descer nas nuvens e vai arrebatar a igreja, ok? Enquanto a igreja estiver no céu, durante 7 anos, acontecerá aqui na terra 7 anos da grande tribulação. A grande tribulação. Depois que acontecer a grande tribulação, aqui a gente sabe que vamos estudar isso aqui, escatologia. Lá no céu, nesses 7 anos, a gente vai receber um novo nome. Vamos passar pelo tribunal de Cristo. Aqui os crentes vão ser julgados. Tribunal de Cristo. E enquanto na terra vai despejar 7 taças, 7 trombetas. Vai cair, aqui na terra vai estar caindo uma pedra de gelo de 40 quilos, gafanhotos, os terremotos, o sol vai se converter em sangue,
tá? O céu vai escurecer e tantas outras coisas. Depois de tudo isso, durante 3 anos e meio, o anticristo, ele se revela como se fosse o Cristo. Israel acredita nele, que ele é o Cristo. Muitos adorarão a besta, e ele vai resolver, vai trazer a paz mundial, o anticristo. Israel acredita que ele é o Cristo, até o momento em que ele começa a se revelar quem ele é, que não dá para mim entrar em detalhe aqui, tá? Mas ele começa a se revelar quem ele é, quando ele começa a querer que adore a imagem dele, que ele fez e tudo mais. Nesse momento, Israel começa a ser perseguida. É a mulher vestida de sol que corre para o deserto. Israel, que vai para o deserto. E aí acontece a perseguição de Israel. Só que o anticristo, então, começa a unir as nações para derrotar Israel, para acabar com Israel. Você já notou quantas vezes já tentaram acabar com Israel? Por que não consegue? Israel tem o segundo maior poder bélico do mundo. Você viu quando jogaram aqueles mísseis, os caça-mísseis de Israel, eles destroem no ar. Tá? Então hoje você não consegue invadir Israel pelo ar e nem por terra. Por quê? Porque existe o rio Eufrates e o mar Mediterrâneo, e Israel é fortemente armado debaixo d'água. A única maneira de invadir Israel hoje é por terra. Só que a maneira mais fácil deles invadirem por terra pelo mar Mediterrâneo não dá, seria pelo Eufrates. Só que o rio Eufrates é imenso, e também eles iam destruir. Então a única maneira de você invadir Israel seria por terra, mas o rio Eufrates não deixa. Só que a Bíblia diz que o rio Eufrates vai secar. Aí o bicho vai pegar. Aí é onde muitas nações que odeiam Israel, principalmente que cercam Israel ali, apoiados pelo anticristo, vai tentar destruir Israel. E a Bíblia essa guerra que vai acontecer aqui, tá? É uma guerra chamada Guerra do Armagedon. Guerra do Armagedon. Calcula-se, a Bíblia fala, a Bíblia dá mais ou menos uma ideia desse cálculo de quantos soldados, aproximadamente 400 milhões de soldados, tá? De milhões de soldados. E a Bíblia fala, e Joel vai falar sobre essa guerra do Armagedon, sobre essa batalha. A Bíblia chama esse dia aqui como o dia do Senhor. Você vai encontrar várias vezes essa dia do Senhor. E alguns lugares são mencionados, porque não vai acontecer num local só no Vale do Armagedon. Vai acontecer em vários lugares, e a Bíblia vai citando esses lugares que vai acontecer. Um deles aqui, ó, é o Vale de Josafá, que Joel também cita o Vale de Josafá, o Monte Meguido, tá? E também hoje a Bósra, que é a atual Jordânia. São 3 lugares que mencionam que eles vão tentar destruir Israel. E quando isso estiver acontecendo, o que acontece? Israel clama pelo verdadeiro Messias. Israel agora, eles acreditam que aquele não é o Messias e que Jesus Cristo é o Messias, e eles clamam pelo verdadeiro Messias. E o que acontece? Nesse momento que Israel está totalmente cercada para ser destruída, a Bíblia diz que Jesus desce do céu. Com quem? Com os anjos e com a igreja. Apocalipse 19. E ele vem montado sobre um cavalo branco, junto com os seus santos. E a Bíblia diz então que ele vai pisar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Em Zacarias capítulo 14, versículo 4. O Monte das Oliveiras se fenderá ao meio. Ali ele vai destruir esses exércitos, todos esses exércitos, que não é pouco, e vai mostrar que ele é o verdadeiro Deus, ele é o verdadeiro Senhor. Israel naquele momento vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Pela primeira vez na sua vida, eles vão gritar que Jesus Cristo é o Senhor. Só. E aí então, aonde, nesse momento aqui, tá? Onde esses exércitos são aniquilados pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, a Bíblia fala que uma espada aguda sairá da sua boca,
e destruirá o inimigo. E aí acontece o que nós chamamos, antes de entrar no milênio, o julgamento das nações. Quando você ouve lá falar assim, ó, que ele separará os bodes das ovelhas, não é juízo final, é julgamento das nações. Tem nada a ver com o juízo final. Ele vai separar o bode das ovelhas. E nós, sabe quem vai julgar essas nações? Nós. E aquele que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono e julgue para julgar. E assim como eu venci, né? Então nós vamos julgar a nação. Como assim nós vamos julgar as nações? Julgar o que, irmãos? Tudo aquilo que as nações fizeram contra Israel, nós vamos julgar. Os assírios fizeram contra Israel, nós vamos julgar o castigo dos assírios. Os babilônicos, os medos, os persas, os romanos, até chegar aos dias de hoje. Nós julgaremos essas nações. Nós vamos julgar. E depois que as nações forem julgadas, entraremos no milênio. E os que ficarem vivos na terra ainda, porque vai morrer muita gente nessa batalha do Armagedon, milhares de pessoas vão morrer, o próprio Deus vai destruir muitas pessoas. Vai. E os que ficarem vivos entrarão no milênio junto com nós que já tem um corpo glorificado. Pastor, mas alguém que tem um corpo celestial vai conseguir conviver com alguém que tem um corpo material? Sim. Jesus, quando ressuscitou, já ressuscitou no corpo que nós vamos ter no céu. E ele não viveu no meio das pessoas? E aí vai ter uns 1000 anos ainda, né? E aí aonde entramos nos 1000 anos? Aonde? Olha o que a Bíblia diz. Que Satanás, o diabo, ele é preso por um anjo. Não precisou também o Miguel, não. No anjo, olha aqui. E ele é acorrentado, né, por 1000 anos no abismo. No abismo. Ainda não é o Geena não foi o Geena, que é o lago de fogo, ainda não foi inaugurado. Quem inaugurou o lago? Aliás, inaugurou. Quem que inaugurou? A besta. Isso, o anticristo e o falso profeta foram jogados no lago de fogo, eles inauguraram, mas o diabo ainda não foi para lá. Ele é preso por 1000 anos, e aí nesses 1000 anos o leão vai se assentar com o cordeiro, a cobra vai brincar com o sapo. Onde aquela seita fala que o paraíso vai ser aqui. É isso. Não tem nada a ver. O leão vai chegar pro cordeiro e falar: senta aqui, rapaz, vem mais pertinho de mim aqui. Aí o ovelha fala: rapaz, mas será que você não é aquele mesmo lá não, rapaz? Sei não, agora eu sou como capim só, vem aqui. Também vem água sem aí, não, pode vir. Uma vaca vai dar 80 litros de leite. Isaías diz que Jesus vai fazer um churrasco. Está escrito lá. A Bíblia fala: e ele dará uma festa de animais gordos. Ó, churrasco, meu irmão. Churrasco. Então vai ter churrasco no céu lá. No céu não, no milênio. De graça aí pro senhor. Você comprar Fala que os anjos vai querer servir, aí Jesus fala não. E aí vai continuar nascendo gente no milênio, vai continuar morrendo gente. E vai 1000 anos de paz, tá? 1000 anos de paz. Os que estão ali são sob o sol? Ainda não. Aí Satanás é solto de novo. Olha, o povo vai experimentar tudo isso. O povo vai experimentar o governo de Jesus, vai experimentar a glória, vai experimentar a paz, vai experimentar a alegria, vai ver que Ele é Senhor, vai ver que Ele é poderoso, vai ver que Ele é grande, vai ver que Ele é glorioso. Aí Satanás é solto. E quando ele é solto, ele consegue enganar muita gente ainda. Muita gente ainda vai seguir o diabo e vai ser aí é onde ele é lançado no lago de fogo, e todos aqueles que serviram ao diabo. Pastor, ele está perguntando se vai ver Jesus de verdade. De verdade. Como ele é. A Bíblia diz que como ele é, nós o veremos face a face. Face a face. Nós o veremos como ele é. Né? E vamos vai ver a chaga dele. Vai ver a chaga. Sim. Isso. Tá bom? Então é um resumo aí do que Joel ele fala sobre o Meguido. Ele fala, leia essa página aí, 46, 47 em casa com mais tempo, tá bom? Aí no caso aí vai o povo, os mortos vai ressuscitar e vai ser arrebatado, vai voltar para julgar também? É assim, ó. Os mortos, o que acontece?
No arrebatamento, a primeira ressurreição, sabe quando acontece a primeira ressurreição? Quem sabe dizer? A Bíblia fala assim que no arrebatamento, a primeira ressurreição, na verdade, aconteceu quando Cristo ressuscitou. Essa é a primeira. Ele é a primícia dos que dormem. Aí, a segunda ressurreição, quando os mortos ressuscitarão e subirão para a glória. Terceira ressurreição seria aqueles que morreram durante a grande tribulação. A Bíblia fala: quem são esses que vêm de vestes brancas? São aqueles que vêm de grande tribulação. Eles vão ressuscitar com Cristo também, tá? Agora, a Bíblia fala da segunda, esses ainda é a primeira ressurreição, da etapa da primeira ressurreição. Agora, os que fazem parte da segunda, aí é terrível. Ai daqueles que né, não fizeram parte da primeira ressurreição. Porque a segunda, quem ressuscitar na segunda ressurreição, ele vai ressuscitar para o lago de fogo, para o juízo final. Ele já vai ressuscitar condenado. O anticristo vai ser ressuscitado? O anticristo? Vai também. Não, ele não, porque ele já vai ser lançado direto no lago de fogo. Eles dizem que antes dele aparecer, ele vai morrer. Ah, sim, aí isso é durante a grande tribulação, né? É outra história durante a grande tribulação. Agora, ele já vai ser lançado junto com a besta e o falso profeta direto no lago de fogo. Não, lago de fogo não, deixa aqui. O Geena, né? Geena, que é o lago de fogo. E aí o que acontece? Os que ressuscitarem, a gente não vai ter julgamento, irmãos. Ali só vai mostrar o que vai acontecer. E aonde vai ser esse julgamento final, para terminar? Os ares. Aonde? Onde vai caber tanta gente desde a época de Adão? A Bíblia fala: eu vi um grande trono branco, cuja presença fugiu o céu e fugiu a terra. Vai ser no ar. E depois que acontecer tudo isso, o que vai acontecer? A Bíblia diz assim: o que vai acontecer com a terra? Essa terra se reserva para o fogo. E o céu? Vai descer a Nova Jerusalém. A Bíblia diz assim: e vi novos céus e nova terra. Tudo que era velho se passou. O céu que existia não existe mais. A terra que existia não existirá mais. E haverá novos céus e nova terra. E esse é o Criador, que tem poder para criar céus novos e terra nova. Ó, é ele. Esse é o poder.